Se Deus assim o permitir, nós vamos finalizar Abacuque capítulo 1 hoje, fazendo uma leitura do texto, a partir do verso 1. Abacuque 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a lei nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não quereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros. Espera aí que eu pulei uma vírgula aqui. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha, Shirley, a sua pergunta aí, ó. O profeta Abacuque também tinha a mesma dúvida, tá? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. E porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Palavra do Senhor. Não, só um. Não. Só um. A palavra de hoje ela é bem dura. Ela é bem dura, tá? Nós, na semana passada, nós vimos do verso 12 em diante, dando uma breve passagem. O profeta olha para Deus e fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor. E nós trabalhamos esse texto na semana passada, em que o profeta ele não está apresentando uma fé frágil, mas uma fé perplexa. Exatamente o questionamento que você fez. O profeta ele não está sendo uma fé frágil, e sim uma fé perplexa. Tanto que na sequência desta pergunta que ele está falando, exaltando a divindade de Deus, ele fala: não morreremos. É uma afirmação. Ele não está com dúvida. É algo que nós tratamos também na semana passada, da mesma maneira que Jesus, em que ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua, sabendo tudo que ele iria passar. Ele questiona, ou melhor, esse questionamento dele não está dizendo que ele não tem fé. Dentro do conceito pentecostal e neopentecostal, você não tem direito com Deus
questionar Ele em relação às suas ações. Nós temos direito. É claro que eu já expliquei para vocês. A diferença é você fazer aonde isso? Você fazer no secreto com Deus, em você questionar por que a situação tal aconteceu, por que chegou a esse ponto. E outra coisa é você, num círculo de pessoas, apenas no sentido difamatório, falar mal de Deus. E isso é pecado. Mesmo quando você está junto a uma autoridade eclesiástica, senão a gente acaba aconselhamento, entendeu? Acaba, e não é esse o sentido. O sentido é aí que a pessoa está com questionamento, ela não consegue resolver e ela precisa de ajuda. Esse é o ponto da coisa. Questionar Deus não é falta de fé. E sim você querer entender através de uma fé racional o que está acontecendo. Às vezes a titia me fala, por que eu sinto tanta dor e tal? Eu não tenho explicação. E esse é um questionamento natural a Deus. Por que eu passo por isso? Por que isso acontece com fulano e não acontece com Beltrano? Mas aí o profeta ele fala ainda no versículo 12, dizendo sobre essa certeza dele que não vai haver morte total do povo de Israel, porque Deus ele é pactual e ele fez um pacto com Deus. Ele fez um pacto com o povo de Israel. A partir do momento em que ele fez esse pacto, não é possível que ele destrua o povo de Israel. Não é por causa do povo, e sim por causa do pacto dele. É algo que Abraão, quando ele vai imolar o seu filho lá no Monte Moriá, ele vai fazer aquilo porque também, como Jó foi tomado pelo Espírito, não é natural isso. É algo que o Espírito Santo deve ter lotado ele de graça. Mas ele tinha certeza que, como foi feito um pacto, Deus falou assim, é esse, ele não podia morrer. E se morresse, ressuscitava. Ele sabia que, após aquele evento, o filho dele ia continuar vivo. Como? Não se sabe. Não se sabe. Sempre por causa... Não só podia, como devia. Entendeu? O julgamento dele ali seria um julgamento totalmente correto se ele destruísse todo mundo. Seja nesse contexto, seja no contexto da minha vida, da sua vida, seja no contexto da época de Noé, toda a época, desde a época de Adão e Eva, frita os dois e joga mais dois novos no Jardim do Éden aí. Tudo isso é justo. E aí o profeta entende que é impossível que Israel chegue a perecer, independente do instrumento que ele usa para esta punição, que era exatamente o que a gente falava antes do intervalo. Às vezes ele usa instrumentos contra nós, violentos. Cada um tem uma história. Se você colocar a sua vida, entendeu, perante os seus olhos, e você vai começar a identificar pontos, e você fala assim, será que Deus não foi muito duro aqui? Será que não foi muito duro ali? Às vezes, a Shirley deve ter mais experiência em relação a isso. Algum juiz ele vai dar uma sentença, a pessoa fala, será que não foi duro demais? Será que não foi leve demais? Porque nós julgamos sempre dentro do nosso conhecimento superficial e segundo os nossos pressupostos. Mas o entendimento Abacuque ele olha para essa situação, ele realmente discorda, mas ele entende e aceita, porque ele sabe que se ele não entender e não aceitar não vai mudar nada. Ele olha para esse instrumento divino, também ele acha que é pesado demais, mas ele fala, não sei o que vai acontecer, porque o histórico desse povo é um histórico de destruição, mas nós não morreremos. Nós não morreremos. Ainda estamos na semana passada. 1:13, tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Novamente, Abacuque não está mostrando uma fé frágil, e sim ele quer entender por que isso está acontecendo. Algumas vezes nossos filhos, quando nós os repreendemos, eles fazem isso. Por quê? Por que isso? Por que aquilo outro? Então Abacuque ele está num momento agora de questionamento. Ele reconhece que a coisa vem de Deus. Ele está tentando construir na cabeça dele algum tipo de raciocínio, mais ou menos o que você perguntou, Cláudia. Por que aquele texto lá de Lucas está falando isso? O que você não está duvidando, você está querendo entender por quê, como é que é a forma de Deus agir.
Por que Deus agiu desta maneira? Por que esse texto está relatado dessa maneira? Isso não é nenhum tipo de problema, isso é totalmente natural. Abacuque 1,14 é o de hoje. Hoje é 14:17, se o Senhor assim o permitir. Por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Abacuque ele faz uma acusação grave contra Deus. Porque se você lembrar, em Gênesis 1:28, abre aí. Leia hoje, não leia, mas deixa aberto, porque eu vou discorrer e no caminhar eu vou falar para você ler, tá? Por que Abacuque ele faz esta comparação dos homens em relação a peixes do mar, em relação a répteis, e finaliza dizendo, não tem quem os governe? Abacuque começa as observações dirigindo-se a Deus. Fizeste o homem como peixes do mar. Essa afirmação provavelmente representa a acusação mais penetrante que Abacuque fez em todo o livro em relação ao Todo-Poderoso. Ao reconhecer a soberania de Deus, e ele reconhece Deus como soberano entre as nações, ele conclui que tudo que está acontecendo não está nas mãos do diabo, mas está nas mãos de Deus. Não está ocorrendo por causa do homem, mas está ocorrendo porque Deus está assim determinando. Ao afirmar que Deus fez o homem como peixes do mar, ele aparentemente está provendo o efeito da agressão dos caldeus sobre os vários segmentos do gênero humano. Ele começa a fazer uma analogia sobre a ação daquele povo opressor, sobre o que iria acontecer. Ele sabe que não vai destruir, mas a ação vai ser impiedosa, conforme nós já falamos que os cavalos são desse jeito, os cavaleiros eles são como os leopardos, são como os lobos. Sua preocupação se estende para além das calamidades que ameaçam o próprio Israel, a fim de incluir todo o gênero humano. Agora ele não olha mais só para o povo de Israel, mas ele olha todo o gênero humano, porque ele fala, se nós como povos aliançados com Deus estamos passando por isso, o que se diria em relação à humanidade? No final também, quando que fala, né, que vai começar pela casa do Senhor, é nesse sentido também, né, porque ele está conversando com ele, como ele vai ficar os outros. Mas é muito sério, e eu vou mostrar para você vai ver qual a seriedade disso. Gênesis 1:28. Deus nos abençoe. Leia com muita calma, vai lá. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar. Olha os peixes aí. Sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra de Deus é linda, hein? Fala sério, hein? Deixa eu explicar agora. O que o profeta Abacuque está dizendo é que o mandato da criação que Deus perpetuou lá em Gênesis 1:28 não está se cumprindo. Em que era para os homens dominarem os animais, mas o que está acontecendo é que eles estão como não tem quem os governe. Em especial o povo pactual não tem quem os governe. Ou seja, esse mandato da criação pode ser que esteja furado. E ele questiona Deus. Ele questiona Deus. Se o homem foi criado para governar, por que ele está sendo governado? O que tem de errado, Deus? O que tem de errado? Por que fazes os homens como peixes do mar? Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Por que fazem os homens como os répteis, que não tem quem os governe? Contrário à ordem criacional, na qual o homem deveria exercer domínio sobre a totalidade do mundo, ele é agora rebaixado, tratado como uma massa amorfa dos animais do oceano, sem governo para protegê-lo ou guiá-lo. Nos dias de esplendor de Israel, o rei Salomão exibe a sua sabedoria dizendo, 1 Reis 5:13. 1 Reis, capítulo 5, verso 13. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores. 1 Reis 5:13? Será que é a segunda? Então está errado. Então deve ser 2 Reis ou então é outra referência. Eu vou ler só o texto, tá? Depois eu tento corrigir isso. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves
dos répteis e dos peixes. Esse texto de Gênesis 1:28, ele ecoa em 1 Reis 5:13 com Salomão, e ele ecoa lá em Abacuque 1:14. Tudo é o mesmo contexto. O que Salomão está falando é sobre esse domínio, sobre esse conhecimento, sobre quem? Os animais, as aves, répteis e os peixes. E mostra o domínio do homem sobre tudo isso. Sim, mas aí não vem a consequência do pecado, porque o homem foi feito para dominar outros animais, Sim. não todo homem, né? Sim. Mas além disso que você está falando, ele está sendo comparado inclusive com o animal. Além de ele não dominar, não deveria dominar sobre outro homem, e domina por causa do pecado, ele é comparado como não mais o filho, e sim como criatura. Ele está colocando para Deus, Deus, será que nós passamos a ser criaturas e deixamos de ser filhos? A que profundidade de degradação Israel ora se afundar a ponto de ser tratado com o desrespeito de que alguém pode exibir em relação a essas criaturas rastejantes. Deus, a situação de Israel, do ser humano, está tão ruim a esse ponto para o Senhor tratar a gente como cobra, como animal que rasteja? Nenhuma interrupção da desumanidade do homem para com o homem tem ocorrido desde o tempo do profeta. Opressores famintos de poder, devastando populações inteiras, tratando-as como se fossem menos como o pó da terra, em vez de regentes, vice-regentes do próprio Deus. É exatamente o que você falou. Por causa do pecado, o homem domina sobre o homem. Esse domínio, ele é um domínio pecaminoso, em que cada vez mais ele está enchendo essa medida ao ponto de ele entender que o homem está perdendo o status de filho, ou de uma criatura especial para ser uma criatura como qualquer uma das outras. Em tal contexto, a esperança representada no homem por excelência brilha numa luz mais gloriosa. Embora não vejamos todas essas coisas sujeitas à humanidade, contudo nós podemos ver Jesus. Salmos capítulo 8. Versos 5, 6, 7 e 8. Salmos 8, 5, 6, 7 e 8. Salmos 8, versos 5, 6, 7 e 8. O salmista está falando em relação à divindade de Cristo. E também pode-se fazer referência a nós. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão. Quais são as obras da tua mão? Animais, peixes, répteis e aves. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e aves do céu, peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Novamente ele retorna falando sobre isso. Quando o homem foi criado, quando a figura de Cristo encarnada foi criada, foi para essa ação. E como é que o homem não está tendo essa condição? Abacuque 1,15 vai falar agora um pouco da ação desse povo caldeu, esse povo opressor. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele, o opressor, se alegra e se regozija. Como um pescador ou caçador que exibe as suas presas como um troféu, e a gente vê pessoas tanto que pesca esportiva, ou aqueles caras que vão caçar e colocam a cabeça do bicho, que eu acho tão horrível um negócio daquele, mas, entendeu, tem gosto para tudo. Imaginar você entrar numa casa com a cara de um bicho empalhado, entendeu, deve ser horrível, mas tem gente que gosta, é horrível. Da mesma maneira procedem os caldeus com as suas vítimas. Para eles não é apenas uma conquista, é um troféu. É mais um troféu para eles.
O detalhe é que Abacuque não está falando figuradamente. É literal. Literal em relação ao quê? Anzol. Quando você pega um peixe, ou você vê dentro de um negócio, a pessoa faz uma pescada de peixe, ele faz o quê? Não apenas figurativamente, mas literalmente, eles continuaram a tradição assíria do povo anterior, de enfiar um gancho no lábio inferior, mais sensível dos seus cativos, e amarrá-los numa fila única. Era assim que os assírios faziam. Pega um gancho, coloca um gancho e coloca no lábio inferior, entendeu? Um piercing. E aí arrastando as pessoas. E elas eram caminhadas. Isso aí era a ação dos assírios. Com tal método, eles os forçavam à docilidade. Era uma forma do cara fazer o quê? Ficar submisso. Diferente dos assírios, os caldeus se mostraram menos cruéis. Não era só um anzol para várias pessoas, era um anzol por pessoa. Então colocava um anzol na boca da pessoa e amarrava uma linha e jogava para a próxima e para a próxima, e as pessoas caminhavam em fila indiana, cada um com o anzol na boca. Se um caísse, se um parasse, se um acelerasse. Diferente dos assírios, os caldeus se mostravam menos cruéis. Cada um dos seus cativos era contemplado com um gancho ou um anzol, segundo o profeta Abacuque. Lançando mão de uma segunda figura, o profeta realça a sua descrição da brutalidade dos invasores. Se não levados por um gancho, eles são arrastados numa rede. Como aquela cena que joga a rede e sai arrastando. Se não levados por um gancho, seus cativos são arrastados numa rede. As principais divindades babilônicas, Shamash, Enlil e Marduk, arrastam uma rede na qual seus inimigos capturados se contorcem. Porque a pessoa ela é arrastada por um terreno pedregoso, por um terreno de toda sorte. A espécie é um em cima do outro, entendeu? Algo que às vezes a gente vê relatos quando está lá na mesquita, lá em Meca, quando eles estão fazendo o tempo de jejum deles. Eu vi um filme esse fim de semana com a Rosângela e mostra as pessoas dando a volta em volta daquele monumento, e se a pessoa cair, eles passam por cima. Porque a massa está andando, não tem como. Ela mesmo, se ela quiser parar, passa por cima e morre. Talvez o elemento mais repulsivo de todo o quadro não seja o anzol ou a rede, e sim a satisfação deles em fazer essas brutalidades às suas vítimas. Seria este o procedimento realmente justo de Deus tratar o seu povo? É o que Abacuque está questionando. Esse tratar das pessoas em relação ao povo de Deus, para o Abacuque é repulsivo. E eu volto a dizer, se dependendo da vontade de Deus, a gente vai passar um 2019 bem amargo na mão de quem quer que seja que assumir essa presidência. Abacuque 1,16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede. Bom, o profeta fala que eles têm como elementos de domar as pessoas o anzol e a rede. E aqui ele vem falando sobre a idolatria desse povo em relação ao instrumento desse cativeiro, instrumento dessa opressão. Eles têm aquilo como idolatria. Algo que, por exemplo, os egípcios faziam, em que o egípcio tinha, sim, a vida através do rio Nilo, quando o rio Nilo ele transbordava, e aí ficava todas as margens com aquela camada de produtos, de elementos vegetais, e ficava muito fértil. Mas para pagar isso, eles jogavam sacrifícios de seres humanos naquele rio, para que o rio, como divindade, ficasse satisfeito. E é por isso que a primeira praga é a praga do sangue. Eles tinham o rio Nilo como sua divindade, como seu Deus. O instrumento passa a ser Deus. Por isso, oferece sacrifício à sua rede. Eles matavam pessoas consagrando aquele instrumento de sofrimento. E queima incenso à sua varredoura. E você pode pensar de uma forma literal, aqueles instrumentos
Eles estavam, aqueles instrumentos ali, uma rede, da mesma maneira que a pessoa se prostra perante uma imagem, eles se prostravam perante uma rede. Queimavam incenso à sua varredura. Por quê? Eles entendiam que por elas, eles tinham sido agraciados. E por causa delas, eles têm gordura e comida. Algo que o povo de Israel, no cativeiro babilônico, nesse contexto, eles queimavam incenso à rainha dos céus. E quando o profeta, tanto Jeremias como Abacuque, como Ezequiel e outros questionavam eles falavam, as mulheres falavam assim: nós vamos assar pães para a rainha dos céus, porque ela nos tem dado alimento, não é Deus, não é Yahvé. E eu quero dizer mais uma coisa para você, profeta: nós não estamos fazendo escondido. Os nossos maridos sabem e nos apoiam. Os nossos sacerdotes sabem e nos apoiam. Então nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, porque é ela que está nos alimentando. Deus tem uma paciência, eu não pode nem falar paciência de Jó, né? Perplexidade adicional a toda essa questão é a atitude do coração dos babilônios no prêmio das agressões que praticam, chegando ao ponto de cultuar seus instrumentos de tortura e crueldade humanas, porque esses instrumentos lhes têm propiciado uma imensidão de prazeres temporais, eles têm prazer nisso. E quando você olha o gênero humano em relação à degradação sexual, você vê que a pessoa ela tem prazer em levar tristeza e sofrimento para o outro. Primeiro tons de cinza, segundo lá, aqueles negócios lá, é exatamente o prazer de você trazer o quê? Sofrimento e dor em relação ao outro. Aí tem o sadomasoquismo e todas essas tranqueiradas. Esses homens, eles têm prazer em trazer sofrimento às suas vítimas. Não é só o domínio, não é só a conquista, não é só os prêmios, mas é o prazer. Em suas imaginações distorcidas, de alguma maneira, eles encontraram um modo de justificar os seus atos brutais e assim podem comemorá-los mediante sacrifícios em seus momentos solenes de culto. Deixa eu dar a entender também que, no caso, as redes que eram os instrumentos que eles adoravam, eles levavam essas redes com as pessoas e queimavam essas pessoas. Mas é isso nesse sentido? Provavelmente sim, porque do jeito que ele fala aqui no final, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Eu entendo que, é entendimento meu, o seu também pode ser correto. O entendimento meu eles tinham aquele objeto de adoração dentro do culto deles, eles levavam para capturar as pessoas, entendeu? Mas o sacrifício era feito antes. Para mim, o sacrifício era feito no culto, para que eles pudessem utilizar aquelas ferramentas, não que eles não matassem os cativos que eles pegassem. Porque esse tratamento era um tratamento que nem todo mundo suportava. Então acabava a morte, acabava morrendo, e sim, o sangue também era derramado na terra, e acabava indo para esse propósito. Independente de haver a definição de isso ocorrer ou não, isso ocorria. Mas eu acho que essa consagração ela ocorria também, primariamente, nos cultos já, para que eles pudessem sair. Que era o que as pessoas faziam quando iam guerrear, mesmo o povo de Israel. Quando eles iam para guerrear, a arca, tocava a trombeta, as pessoas faziam uma série de rituais para que as pessoas pudessem ir para. A ideia é transmitir a Deus a incompreensão perante tais perversidades. Ele continua questionando Deus em relação à sua ação. Os caldeus estão cultuando a criatura em lugar do Criador, e com certeza a ira de Deus deveria estar contra eles. Mas isso não é o que está para acontecer. Abacuque 1,17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? O Senhor vai continuar isso até quando? Novamente aparece o até quando aí. Acaso continuará? Eu estou expondo tudo isso para você, Deus. E mesmo assim o Senhor vai continuar fazendo isso? Vai continuar agindo desta maneira? O problema de Abacuque ante o abuso sofrido por seu povo é intensificado não só pela brutalidade, mas porventura esse invasor continuará a esvaziar a sua rede para sempre. Deus, além de o Senhor estar fazendo isso, o Senhor ainda vai continuar usando esse povo mal contra outros povos, contra outras situações?
ele vai continuar sendo abençoado? Até quando, Deus? Ele vira sua rede para baixo e derrama os seres humanos mutilados que ele capturou. Em seguida, sem interrupção, ele prossegue na busca de mais vítimas. A gente vê bastante isso em filmes de guerra, em que quando um povo é cativo, eles colocam eles lá, aprisionam em campos de concentração, qualquer coisa assim, e eles vão para outro, e vão para outro, e vão para outro, e vão para outro. E Abacuque questiona, esse povo não vai parar? Ele não vai ser freado na sua maldade? Não, ainda não. Isso ainda está no âmbito de visão. Abacuque, a situação do quadro geral é: Ezequiel está na Babilônia, com aquela primeira nata dos reis, dos sacerdotes, dos sábios. Abacuque está lá, Jeremias está lá, eles estão aguardando o que? A queda da profecia que vai cair Jerusalém. E ele está tentando fazer com que o povo se converta. E quando ele olha aquele povo como está agindo, ele está questionando isso. Ele está ainda dentro dos muros da cidade. E o âmbito de visão dele é um sonho muito vívido, como quando você acorda, parece que você está vivendo aquele sonho. Entendeu? É algo que fica remoendo. E ele deve olhar as pessoas na rua, olhar para os prédios, olhar para as coisas e já ter a visão de como que a coisa iria ficar. Esse povo vira a sua rede para baixo, derrama os seres humanos mutilados que ele capturou e em seguida, sem interrupção, prossegue na busca de mais vítimas. Essa determinação de executar infindáveis atrocidades estaria destinado a continuar para sempre? Esse povo vai continuar sendo instrumento do Senhor? O profeta, ele prevê um holocausto que ele ainda não consegue compreender. Lutas e dificuldades na nossa vida, mesma coisa. A gente não consegue compreender porque a ação do Senhor, ela tem elementos que não nos são abertos, não nos são explicados. E por não ter sido explicado, a gente se contorce que nem esses caras no meio da rede. Sofre, 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 sofre. Um exemplo claro da minha vida, e a Rosângela compartilha comigo isso muitas vezes. Um dos questionamentos meu com Deus: Deus, se eu estou fazendo um trabalho que é fiel ao que você ensina, por que o Senhor não traz vidas? É um questionamento com Deus. E Deus, ele vez por vez, não foi uma, nem duas, nem três, nem cinco, nem 10, nem 50, sempre ele me mostra, já me falou através da palavra, através de profeta, através de visão, através de sonho. É assim porque eu quero, é assim porque eu quero, é assim porque eu quero. Aí eu vi a mensagem aqui do pastor Marcelo, que é amigo nosso, que ele está pregando na igreja aqui do lado. Fui lá, eu sei que é uma igreja neopentecostal e está cheia. E aí meu coração ele volta como? Perguntando ao Senhor, até quando? Mas a gente não consegue entender. E não é para a gente entender, simplesmente é para a gente aceitar. Porque a nossa função é obedecer. Ponto. Ponto. Amém? É fácil? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais este tempo na Tua presença, em que nós podemos, Pai, meditar, finalizar o capítulo 1 de Abacuque. Pedimos que o Senhor desde já nos prepare para ouvir a Tua voz a partir de Abacuque capítulo 2. Que o Senhor possa nos instruir segundo a Tua palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, independente do nosso coração. Agradecemos, Pai, porque o Senhor não muda os Seus decretos perante a nossa vontade e o nosso querer. Apenas eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conceda a graça. Nós precisamos da Tua graça para vermos, Pai, as coisas que acontecem no mundo e sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós não nos desesperemos, mas que segundo a Tua graça nós possamos tomar as decisões certas segundo a Tua vontade, para que o dano seja o menor possível, Pai, em nome de Jesus. Amém.